Bem-vindos de volta ao Child Time Pods, seu anfitrião, Red. Você está solteiro há um tempo e isso está começando a te incomodar um pouco. O tempo está passando rápido e não vai voltar. Você já deveria ter encontrado a pessoa certa. Seu amigo vai se casar em breve. Seu colega de quarto vai sair hoje à noite com uma garota do Hinge. Então, talvez. Quero dizer, é disso que as mulheres sempre falam disso com todas as amigas delas. Você deveria estar em um desses aplicativos. É assim que as pessoas se conhecem hoje em dia. É normal e você não vai encontrar alguém de outro jeito. Então, por que continuar esperando? Então você baixa o Hinge e no começo vê mulheres lindas e perfeitas. Isso é incrível, a dose de dopamina está lá em cima e as horas passam e você fica em um transe, deslizando hipnoticamente para a esquerda e para a direita, esperando pela próxima notificação de match. Com o tempo, qualquer match que você consiga vai ficando cada vez pior. De repente aquelas mulheres lindas e perfeitas não aparecem mais, mas você continua e manda mensagem para essas garotas, sem resposta. Às vezes você até começa uma conversa, mas ela desaparece, mas uma delas continua. Pelo menos é alguma coisa. Então vocês se encontram como dois estranhos conectados por um algoritmo. Você finge que não é estranho ou artificial e sai nos mesmos encontros medianos, nos mesmos restaurantes e bares medianos, com as mesmas pessoas medianas. Com o tempo, você percebe que não tem nada em comum com nenhuma dessas pessoas. Se você não tenta forçar, fica com aquela sensação ruim de que talvez isso não fosse tão fácil quanto parecia. A solução vem. Isso tá certíssimo, não é? Isso porque estamos conhecendo estranhos aleatórios. Não estamos conhecendo pessoas com interesses parecidos, objetivos parecidos ou nada disso. Onde as pessoas costumavam se conhecer era no trabalho. Muitas pessoas se conheceram no trabalho e muitas pessoas se conheceram na escola. Vem com uma notificação. As assinaturas do Hinge Plus agora estão com desconto de verão na hora certa. Então, talvez realmente fosse só uma questão de não dar likes o suficiente. Aí você volta para o aplicativo de novo, todo dia, usa de dia e de noite. Com o tempo, o desconto da assinatura vai embora e agora você está pagando o preço cheio enquanto os matches começam a rarear. Logo, você está no Hinge, Tinder, Bumble, Raya, 4 assinaturas te drenando toda semana. Você sabe que não era para ser assim, mas não tem outra saída. Quem diabos é esse, porra? É muita assinatura. Essas coisas são mais caras do que aplicativos de filme, porra. É normal, mas tem algo dentro de você que não consegue ignorar. Quem está por trás desses aplicativos? Quem é que está decidindo seu futuro parceiro? Bem, acontece que você caiu na armadilha da busca de um homem pelo poder total. Um homem que está mudando sozinho para sempre a forma como o amor, a conexão humana e as famílias são formadas. Mas quando tentei descobrir quem realmente era esse homem por trás de todos esses aplicativos de namoro, comecei a perceber que isso seria muito mais difícil do que eu imaginava. Mas é uma pergunta importante a se fazer, porque atualmente, uma em cada 5 pessoas com menos de 30 anos conhece seu parceiro de longo prazo por meio de aplicativos de namoro controlados por uma única empresa, o Match Group. Quem é dona de todos os principais aplicativos de namoro, como Tinder, Hinge, OkCupid, Match.com, etc. E ainda tem o The League, que faz você se inscrever e esperar na fila para ser aceito. Tem o BOC para solteiros negros, o GISPA para solteiros latinos e o Our-Time para pessoas com mais de 50 anos. O domínio deles se estende pelo mundo todo. Em grande parte da Europa tem o Meetic. Our-Time, isso soa horrível. No Japão, tem o Pairs, em toda a Ásia e no Oriente Médio tem o Azar. Então, à primeira vista, parece que o homem decidindo quem será sua próxima namorada deve ser o diretor executivo do Match.com, Spencer Rascoff. É importante, é existencial. Existe uma epidemia de solidão e uma crise de saúde mental no mundo todo. E isso é causado pelo fato das pessoas não terem conexão humana. E eu aceitei esse trabalho porque o Match Group é uma das únicas empresas no mundo que pode fazer diferença nisso. E é um trabalho importante e estou me divertindo muito. Se você se sente perdido ou sozinho, ele diz que os aplicativos dele são a resposta. Esta é a geração mais solitária. É a geração mais digital, que na verdade precisa dos serviços como os nossos mais do que qualquer outra. Agora, eles nem querem mais que você faça a escolha sozinho. A ideia mais recente deles é a Overtone, um aplicativo de namoro onde você é entrevistado por um modelo de IA que determina seus matches, mas ele só assumiu o cargo no início de 2025 e ele é o mais recente em uma cadeia de executivos que são constantemente substituídos. Pela primeira vez, o CEO não é a resposta para quem é responsável por montar esse monstro. Veja, o Match Group é um monopólio dentro de um monopólio muito maior do que ele mesmo. Se você voltar até o Conselho de Administração, vai encontrar uma conexão com um vasto monopólio chamado IAC. Ele já foi dono de mais de 200 empresas: Expedia, Ticketmaster, Vimeo, Lending. Ticketmaster? Esses desgraçados são donos da Ticketmaster. Meu Deus, eu odeio tanto a Ticketmaster. Tree, Investopedia, All Recipes, Verywell e mais de 40 das maiores marcas de mídia do país. É a maior editora digital dos Estados Unidos e você provavelmente nunca ouviu falar dela. E também é dona de cerca de 1/4 do império de cassinos MGM Resorts, com conexões. Caramba! Como Disney, Paramount, Universal, The Washington Post e Coca-Cola.
Quando eu era criança, o que eu imaginava sobre o amor definitivamente não era isso. Em que a coisa mais bonita da vida é reduzida a uma função mundana. É como quando você reduz a beleza e o fascínio sobrenatural de uma asa de borboleta a um subproduto científico, tirando o mistério eterno e a riqueza de sua beleza apenas rotulando com termos científicos. Essa visão reducionista está tomando conta de tudo. É por isso que o amor agora está se tornando uma série de estatísticas otimizadas para um algoritmo de extração de lucro, para algo que realmente não deveria envolver um algoritmo. Quer dizer, basta ver. É interessante que estamos na sociedade capitalista em que vivemos, queremos monetizar tudo. Pare um momento para pensar. Amor, família e casamento. A base da civilização está sendo alterada por um homem. Então, quem estamos permitindo que altere essas coisas tão importantes? Bem, acontece que Barry Diller é um dos muitos monopolistas da elite americana, com um património líquido de mais de 5 bilhões de dólares. Quando Diller falou sobre o Match, ele não descreveu uma empresa que ajuda as pessoas a se encontrarem. Ele descreveu uma máquina de fluxo de caixa. As margens eram, nas palavras dele, extraordinariamente altas. É disso que se trata para eles. Sua vida amorosa, suas chances românticas, seu potencial de construir uma família, tudo isso é apenas uma máquina de fluxo de caixa. Isso não passa despercebido por nós. Quer dizer, é só gerar dinheiro. Tipo, o que esses aplicativos estão realmente fazendo? Eles nem criaram nada tão incrível assim pra cobrar $50 por mês. Caramba. Que a elite da tecnologia está financiando a epidemia de solidão da qual eles mesmos lucram, mesmo que isso passe despercebido por eles. Dá pra ver como eles não entendem isso nessa entrevista. Tem havido algumas críticas a aplicativos de namoro como o Tinder. A Vanity Fair chamou isso de o início do apocalipse dos relacionamentos. Eu queria saber se você se preocupa que, sabe, a cultura do sexo casual e a tirania da escolha possam estar prejudicando a vida amorosa. Isso é o fim de alguma coisa? Isso é o esfriamento de alguma coisa? Sabe, o esfriamento da intimidade ou qualquer outra coisa, ou essa coisa de encontros casuais sem fim que, você sabe, é atribuída aos aplicativos de namoro, isso tudo é bobagem. Ele descreve o romance como uma ineficiência a ser resolvida. Então, se você tivesse a minha idade, você estaria nesses aplicativos. Você usaria o Tinder? Claro que eu usaria. Você acha que eu quero? Como eu fazia lá na minha juventude, você acha que eu quero sair e ficar vagando por aí, sabe, de forma ineficiente? E aliás, o mundo não é sobre ser eficiente ou não, é só um processo entediante. Ninguém está pedindo eficiência com essas coisas, e isso é uma máscara atrás da qual eles se escondem. E o Tinder é a prova disso. Primeiro de tudo, seus sentimentos mais íntimos e conversas sensíveis ficam salvos e centralizados. Só no Tinder, as pessoas deslizam cerca de 1 bilhão e 600 milhões de vezes por dia. Sinceramente, eu não sabia que eles salvam cada uma das suas conversas. 48 bilhões de deslizadas por mês, gerando cerca de 26 milhões de matches todos os dias. Cara, swipe. Cada toque, cada pausa é registada com um carimbo de data e hora, e uma estimativa aponta que os dados gerados por um único usuário chegam a cerca de 1,5 GB. Uma jornalista francesa chamada Judith Deportel usou a lei de privacidade europeia para solicitar tudo o que o Tinder tinha sobre a vida dela. Depois de uma batalha difícil, eles enviaram cerca de 800 páginas, com os likes dela no Facebook, fotos do Instagram de uma conta que ela já tinha excluído, sua educação, a faixa etária dos homens que ela procurava e o horário e local de cada conversa que ela já teve com um match. O segredo era a pontuação de desejabilidade dela, o que determina onde você é colocado no algoritmo. Se você tem uma pontuação alta, é colocado na frente. Se sua pontuação é baixa, sua vida amorosa vai continuar piorando. E provavelmente é algo que está te controlando agora mesmo. Você está nos aplicativos há meses, se não anos. Você teve matches, você teve encontros. Você gastou centenas de horas e milhares de dólares com tudo isso. Então, o que sobrou para você? Bem, existem duas opções. Ou você está isolado, com medo de falar com as pessoas na vida real, sempre pensando demais nas suas fotos, talvez minha resposta divertida seja o problema, talvez eu não pareça culto o suficiente, mas eu sou culto, se ao menos eles pudessem ver quem eu realmente sou. Então você continua mudando seu perfil, quebrando a cabeça com suas novas frases de abertura, sua nova estratégia de abordagem, enquanto seus matches ficam cada vez piores. Você sabe que pode fazer melhor do que isso, mas o algoritmo diz não. É isso que você merece. Você merece implorar pela resposta de alguém por quem você nem sente atração. Ou então, talvez você seja um dos sortudos e finalmente tenha dado certo com alguém. Essa pessoa então se torna seu parceiro. No fundo da sua mente, você sempre sabe que eles não eram sua primeira escolha, ou a pessoa que você realmente queria, mas foi com quem o algoritmo fez você se contentar. E à medida que você começa a se apaixonar por... Eu nunca tinha pensado dessa forma, que o algoritmo fez você se contentar com isso. Interessante. Isso me faz pensar que sim, esses algoritmos controlam nossas vidas mais do que realmente sabemos. Você se apaixona por elas e imagina seu futuro com elas. Às vezes, um pensamento surge. Cara, será que tive sorte de encontrá-la? Ou será que não? Há quanto tempo ela estava no aplicativo? Com quantas pessoas ela já tinha conversado? Quantos perfis ela analisou?
Quão fácil foi para outros caras fazerem exatamente a mesma coisa que eu? Além disso, eu não sou tão especial ou atraente assim, então se eu consegui, e quanto ao resto? E se for esse o caso, então quão fácil será quando a gente brigar, as coisas ficarem ruins ou a distância nos afastar, para que um daqueles mesmos caras atire de você naquele mesmo aplicativo? Ou você pensa em todas as outras mulheres que viu nesses aplicativos, e se aquela que você escolheu não fosse realmente a melhor? Você sabia que havia pessoas mais atraentes, com personalidades melhores, mais instigantes, gentis, inteligentes, mais empáticas? E se você tivesse dado match com elas em vez disso? Por que você está se comprometendo com essa se poderia ter conseguido Eu algo acho que melhor? esse processo mulher. de pensamento acontece com as mulheres muito mais do que acontece com a gente, homens. De pessoas esperando você mandar mensagem para elas. Então, por que você está apostando todas as suas fichas nessa pessoa se você nem tem certeza de que ela é tão incrível assim para começo de conversa? A fase da lua de mel vai passando aos poucos e vocês começam a brigar mais, gritar um com o outro, perdem a atração e eventualmente se separam. E enquanto você senta no seu quarto, onde tudo começou, você está sozinho, isolado e entediado, sentindo o tempo escorrer pelos seus dedos. Então você baixa o Hinge e começa o processo de novo. Quanto aos seus dados, bem, eles são compartilhados livremente por todo o monopólio. Uma investigação de 2020 descobriu que o Tinder estava compartilhando informações dos usuários com pelo menos 45 empresas pertencentes ao Match Group e que o OkCupid estava repassando informações sobre sexualidade, uso de drogas e opiniões políticas dos usuários para uma empresa externa de análise de dados. Cada um desses aplicativos te classifica de uma forma um pouco diferente, mas o objetivo é sempre o mesmo: ranquear as pessoas e decidir quem aparece na frente de quem. O Tinder faz isso com uma pontuação de desejabilidade. Ok, o OkCupid te faz responder centenas de perguntas e transforma suas respostas em um percentual de compatibilidade. O Hinge usa uma teoria económica vencedora do Prémio Nobel dos anos 1960, chamada Algoritmo de Gale-Shapley, em que todos no grupo classificam todos os outros e o aplicativo faz os pares em várias rodadas. Aqui está o atual CEO explicando como o monopólio parece te dar liberdade de escolha. Então você tem um portfólio de aplicativos de namoro, e uma das coisas sobre as quais sempre tive curiosidade é, e olha, eu sou casado, então eu não sei, qual é a distinção, na sua opinião, entre os diferentes aplicativos? Como você, Nossos quais dois são maiores as aplicativos diferenças? são o Hinge e o Tinder. O Hinge é pra quem namora com intenção. O slogan é o aplicativo feito pra ser deletado. É pra ser o seu último aplicativo de namoro. O Tinder é para ser o seu primeiro aplicativo de namoro. O Tinder é sobre possibilidades. Você pode encontrar sua alma gêmea lá. Você pode encontrar um relacionamento de curto prazo. Você pode encontrar qualquer coisa entre esses dois extremos. Então, conforme você continua usando esses aplicativos, conforme continua saindo com pessoas de quem você nem gosta ou se importa de verdade, quando seus relacionamentos terminam e você realmente... Eu percebi que eles meio que criaram aplicativos para cada fase da sua vida, certo? O Tinder é quando você está começando. O Hinge é quando você quer terminar as coisas. Então, meio que se encaixa nisso. Cultura do sexo casual, né? Porque basicamente diz, sabe, esse é o aplicativo para iniciantes. Então, você pode só ficar e fazer tudo o que quiser no meio disso. Percebeu que nunca houve faísca ou magia desde o começo? Você começa a pensar nos seus pais, seus avós, seus bisavós, nas gerações de humanos por milhares de anos que formaram relacionamentos com aquela faísca de magia na vida real. Olhando do outro lado da sala, fazendo contato visual, criando coragem, resiliência e força mental para ir atrás do que você quer e arriscar tudo por um futuro juntos. Mas em vez disso, você está caindo no plano desse homem para você, onde o significado e a beleza da sua essência de vida são substituídos por simulações disso. Decorando sua gaiola para que você pense que seu lugar na classe servil é liberdade. Você deixa a IA pensar por você, vive experiências por meio de vídeos em casa e entrega seu anseio por companhia a uma assinatura. E, nesse processo, esquece as habilidades básicas da vida, como demonstrar interesse, avançar, passar do namoro para o casamento. Sim, é exatamente aí que muitos jovens estão. Eles não têm essa demonstração de interesse. Eles nem sabem como fazer isso entre si. Então, seja feliz no casamento. Quer dizer, apenas olhe para cima, pare um momento e reflita sobre isso você mesmo. Considere essa dependência psicológica que você entregou à tela à sua frente. É algo sem precedentes, e coisas sem precedentes têm consequências sem precedentes. Então eu tenho de te perguntar, toda essa prosperidade valeu a pena? Você realmente queria essas mudanças? Ou está começando a perceber que talvez a escolha e o consumo sem fim estejam te destruindo? Talvez exista um motivo pelo qual pessoas bem-sucedidas que conseguem tudo o que querem se destroem repetidas vezes. Talvez exista um motivo pelo qual os países mais ricos do mundo estão eutanasiando seu próprio povo. Talvez a conveniência esteja te tornando dependente. Talvez seja por isso que você se sente entorpecido e nunca realmente livre. Talvez seja por isso que te mantém preso a esse estilo de vida de trabalho em casa, melhor amigo de IA, vício em aplicativo de namoro, Uber Eats e dopamina constante, sem
sem substância nem satisfação real com a vida. Então a pergunta é, que tipo de homem estaria projetando esse mundo para vivermos? Antes de criar a IAC, Barry fundou a Fox Broadcasting com Rupert Murdoch. Ele foi diretor da Coca-Cola e passou mais de uma década no conselho do Washington Post ao lado de Warren Buffett. Quando conheci Rupert, eu sempre quis criar uma quarta emissora, porque achava as 3 emissoras muito entediantes. E ele disse, ótimo? Eu perguntei, como assim ótimo? Ele respondeu, faça. Bem, precisamos comprar essas emissoras. Vai custar 1 bilhão e 150 milhões. E ele disse, faça. O que poderia ser melhor? Apesar de ter 84 anos, veja quantas empresas ele ainda faz parte. Ele começou sua carreira em uma agência de talentos de Hollywood chamada William Morris. Aos 32 anos, ele já comandava a Paramount Pictures, como o mais jovem diretor executivo de estúdio da história de Hollywood. Ele supervisionou Os Embalos de Sábado à Noite, Grease, Os Caçadores da Arca Perdida e muitos outros filmes e programas de TV icônicos. Ele foi até responsável por trazer os Simpsons para a televisão na 20th Century Fox. Esse é um magnata do entretenimento à moda antiga, de verdade. Alguém que você não se torna com gentileza e boa vontade. Seu estilo feroz assustava os colegas, que carinhosamente o chamavam de Killer Diller. Segundo a revista Time, seu estilo supostamente consistia em ser direto, brutal e rápido em humilhar. Ele testava as pessoas colocando-as em cargos muito maiores do que estavam preparadas e observava se afundavam ou nadavam. Descobri relativamente cedo que o melhor processo organizacional era reunir pessoas inteligentes e perspicazes numa sala que tenham opinião e fazer com que suas opiniões se choquem. Os que se destacavam se tornavam os executivos mais poderosos de Hollywood. Seus principais auxiliares eram chamados de Killer Dillers. Sempre achei que o melhor ambiente para isso é um grupo de pessoas que estão em conflito umas com as outras. Geralmente além do limite de resistência delas. Ou seja, quanto mais você força, percebi ao longo do tempo, que quando você leva as pessoas um pouco além do limite, quando elas dizem, por favor, posso ir para casa? E você não deixa elas irem para casa. Coisas interessantes acontecem depois disso. Michael Eisner era o segundo no comando na Paramount, que saiu para assumir a Disney, então um estúdio em decadência, e a transformou no gigante que é hoje. Katzenberg era outro de seus protegidos. Depois, ele comandou o estúdio de cinema da Disney e cofundou a DreamWorks com Steven Spielberg. Outra aliada, Dawn Steele, se tornou a primeira mulher a comandar um grande estúdio de Hollywood quando assumiu a direção da Columbia Pictures. Ele treinou as pessoas que comandam Hollywood. Ele também é um grande doador do Partido Democrata e membro do Conselho de Relações Exteriores, o órgão de elite de política externa que já foi presidido por David Rockefeller. Ele colocou a filha do ex-presidente, Chelsea Clinton, nos conselhos de administração de 2 de suas próprias empresas. Sua esposa é uma princesa por seu primeiro casamento, aristocracia europeia antiga misturada com um novo dinheiro americano. E o círculo dele em Hollywood é tão poderoso que rivais o apelidaram de máfia de veludo. Ele também tem aliados próximos na indústria de tecnologia, como mostra o que ele disse sobre Bill Gates. Na verdade, isso não é justo com Bill, de quem eu gosto muito e respeito bastante. Normalmente, eu acho que as pessoas não mudam. Eu acho que elas meio que, quando elas já têm consciência, elas já estão relativamente completas. Gates cresceu enormemente em vários aspectos da empatia. Mas ele era cruel e implacável. Ele não é mais assim. Ele é um cidadão exemplar de hoje e do amanhã. Isso saiu em setembro de 2025, não muito antes de Gates ser envolvido pelos arquivos Epstein alguns meses depois. Diller também disse que ele era feroz e sabia usar seu poder de barganha. Você já viu alguém mais competitivo e agressivo do que ele no auge dele? Naquela época, ele era realmente feroz e ele sabia usar seu poder de barganha. Qualquer pessoa que esteja em um mundo de comando revolucionando um setor, como o Gates certamente fez, tem essa qualidade. Ao longo da vida de Diller, você pode ver como as forças corporativas dominantes neste mundo são criadas, muitas vezes em acordos feitos a portas fechadas, nos quais você não tem voz. Todo o grupo se reúne todo ano em uma festa que Diller e sua esposa organizam em Beverly Hills, na noite anterior ao Oscar. Os convidados já incluíram Oprah Winfrey, Bradley Cooper, Diana Ross e o ex-chefe do Google, Eric Schmidt. É outro nível. Esse vídeo foi muito mais a fundo do que eu achei que iria, mas na verdade eu acho isso muito interessante pra caramba. Bilionários são pessoas estranhas.
Fora isso, Pessoas extremamente estranhas. é esse resort de acesso restrito em Sun Valley, Idaho, onde um banco de investimentos boutique chamado Allen & Company organiza um retiro privado apenas para convidados, que a imprensa chama de acampamento de verão dos bilionários. Nenhuma câmara é permitida lá dentro, mas os jatos particulares se acumulam no aeroporto local e a segurança isola todo o local. Como você sabe que encontrou uma conferência super secreta, cheia de milionários e bilionários, no belo interior de Idaho? Bem, é só contar os jatos particulares. Este é Sun Valley, Idaho. População 1.400. Mas todo mês de julho, o patrimônio líquido desta cidade recebe um grande impulso, quando a conferência da Allen & Company, também conhecida como Acampamento de Verão dos Bilionários, está em andamento. A lista de convidados é um verdadeiro desfile de quem manda na era moderna. Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Tim Cook, Sam Altman, Peter Thiel, Alex Karp da Palantir, Daniel Ek do Spotify, Rupert Murdoch, seu filho Lachlan, que é dono da Fox News, até ex-diretores da CIA. A lista completa publicada pela Forbes é simplesmente de tirar o fôlego. Os organizadores nunca vão confirmar quem realmente está aqui. Então a única maneira de saber é ficar do lado de fora e assistir eles entrando. Elon Musk da Tesla, Bob Iger da Disney, Les Moonves da CBS e Ken Langone, cofundador da Home Depot. Essas são provavelmente algumas das pessoas mais ocupadas do planeta. Então eu tinha uma pergunta. Por que todos eles estão aqui? E essa é a pergunta. A resposta é, claro, networking e negociações de alto nível. Barry Diller está na lista há anos e a Hollywood Reporter recentemente registrou uma foto dele andando de bicicleta pelo local. E tudo o que ele aprendeu com a elite estava pronto para o mundo dos encontros online. Tudo começou com o canal de compras na TV, QVC. Eu só sabia que se usava telas para contar histórias. Era para isso que as telas serviam. Eu nunca tinha tido contato com interatividade, e lá estava eu vendo isso surgindo de forma primitiva na QVC. Isso foi fundamental não só para os encontros amorosos, mas para a era moderna transacional dominada pelas telas em que vivemos. A QVC foi o prelúdio, e dá para ver como o instinto de Diller mostrou a ele que as interações humanas estavam prestes a mudar para sempre. Essa interatividade, usar telas para algo além de contar histórias, me deixou impressionado. E então, por acaso, alguns meses depois, me ofereceram a oportunidade de comprar a QVC. E eu disse, agora eu sei o que eu vou fazer. Todo mundo achava que ele era louco, mas ele percebeu que as compras estavam prestes a migrar para a tela da TV. Ele sabia para onde o mundo estava indo, e os encontros pela internet eram o próximo passo lógico para conquistar uma fatia maior desse mundo. Ele usou essa mesma Estou surpreso que ele vale apenas 5,5 bilhões. instinto primitivo interior para descrever o que ele acreditava que os encontros online iriam exigir. Acho que, uma vez que 1 bilhão já é uma porrada de dinheiro, Então, Galv Gótico, houve alguma transação marcante além da QVC e da HSN naquela época que você lembra? Hoje, há algumas transações iniciais óbvias, mas os classificados do Match.com também era algo naquela época que estava em um estágio muito inicial e era tão primitivo. E, novamente, apenas uma boa ideia. Depois de investir dinheiro no Match Group, eles criaram o Tinder internamente e passaram a adquirir o OkCupid, depois o Plenty of Fish, depois o Hinge e outras marcas globais de namoro. O próprio Tinder foi criado em 2012 dentro do Hatch Labs, uma incubadora que a IAC criou e financiou. Tinha uma equipe pequena, incluindo um cara chamado Jonathan Badin, que criou o gesto de deslizar, projetado para parecer que você está folheando um baralho de cartas, o que ativava nosso instinto de aposta compulsiva. faz sentido. Então, realmente, para entender o que a IAC faz com essas empresas, Vamos dar uma olhada em uma delas. É como se eles pegassem tudo o que já aprenderam na vida, que ativa o cérebro, e simplesmente criassem um maldito aplicativo para isso. outra empresa notória é a Ticketmaster. A IAC foi dona da Ticketmaster por anos, depois separou a empresa e ela se tornou parte da Live Nation, que domina a venda de ingressos para eventos no Ocidente. Todo mundo aponta o dedo para a Ticketmaster por suas taxas intermináveis e sua precificação comportamental horrível, mas, como foi revelado por uma investigação da FTC em 2024, é a Live Nation quem está puxando os cordelinhos, prendendo os artistas em contratos exclusivos. Você pensa, eu odeio a Ticketmaster. Então, praticamente todo aplicativo de ingresso pertence à Ticketmaster. É tudo encenação.
Os monopólios estão dominando tudo. Usar esses artistas para amarrar as casas de show a contratos exclusivos de venda de ingressos e depois ameaçam os locais que tentam trabalhar com qualquer outra empresa. Ir a qualquer grande show ou festival significa enfrentar algoritmos de preços e interfaces que te exploram ou simplesmente não funcionam quando você chega na frente da fila. O Tinder foi criado da mesma forma. Encontre algo de que as pessoas não conseguem viver sem, domina a plataforma e depois esprema todo mundo. No caso da Ticketmaster, são os eventos que você adora frequentar. O próprio amor, literalmente. Depois que eles dominam o mercado, apertam ainda mais o controle. O Tinder começou de graça, mas depois adicionou o Tinder Plus, depois o Tinder Gold, depois o Boost, uma forma de pagar para furar a fila. O dinheiro estava fluindo do bolso dos usuários para os dividendos dos acionistas. O objetivo final da IAC era monopolizar indústrias e criar bilionários, e foi exatamente isso que aconteceu com o Match Group. Mas a situação piora a partir daqui. Esse relacionamento não ia durar. Barry Diller inesperadamente começou a cortar os laços, embora isso não ajudasse em nada dentro da própria empresa. Em 2015, a IAC abriu o capital do Match Group na Bolsa de Valores, vendendo uma participação minoritária ao público e mantendo o controle do restante. Em 2020, eles então separaram o Match, tornando-o uma empresa independente. Quando a separação foi concluída, Barry Diller pessoalmente detinha 16 milhões de ações e as vendeu gradualmente por um total de cerca de 1 bilhão e 900 milhões. Sim, como sempre, foi impecável. Os próprios fundadores do Tinder processaram a Match e a IAC por 2 bilhões de dólares, acusando a empresa de Barry Diller de subestimar deliberadamente o valor do Tinder para enganá-los e tirar deles o que suas participações realmente valiam. O caso foi resolvido em 2022 por impressionantes 441 milhões de dólares. E então, poucos meses depois que a última ação de Barry Diller saiu de suas mãos, as ações da Match Group despencaram. Então, hoje, Barry Diller não tem participação na Match Group e não tem influência em como ela é administrada. Ele foi dono, fez a empresa crescer, pegou seus bilhões e saiu no momento perfeito. Então, o que ele queria com tudo isso? Bem, ele mesmo nos disse: tudo. Sua vida amorosa, aquelas noites solitárias que você passa deslizando pelos perfis, os parceiros que você vai conhecer. Tudo isso é apenas uma enorme máquina de fazer dinheiro, onde você é só mais uma engrenagem insignificante para gerar uma riqueza inimaginável. E é isso que estamos vendo hoje, com as pessoas mais solitárias do que nunca. Acho que isso dá ainda mais credibilidade ao motivo pelo qual os homens mantêm sua posição. Por que os homens se afastaram. E eles estão se afastando dos aplicativos de namoro, deixando de namorar porque não temos mais controle sobre isso. Outras pessoas estão controlando isso por nós. Com a população prestes a entrar em colapso total, com as pessoas formando menos famílias do que nunca, tudo começa a fazer sentido. Veja, lá em 2002, psicólogos fizeram um experimento em um supermercado. Em um sábado, eles colocaram 6 potes de geleia para as pessoas experimentarem. Em outro dia, eles colocaram 24 potes. E essa grande exposição atraiu muito mais atenção, com as pessoas se aglomerando ao redor, mas só 3% deles realmente compraram um pote. Na exposição menor, 30% compraram. Barry Schwartz escreveu um livro chamado O Paradoxo da Escolha sobre essa descoberta. A gente supõe que mais opções significam mais liberdade, mas depois de certo ponto isso se inverte. Com mais opções, suas expectativas aumentam porque você quer reduzir tudo até encontrar a melhor opção para investir. Como Schwartz disse, a escolha para de te libertar e começa a te debilitar. No mundo dos encontros, isso afeta mais os homens. Todos sabemos que eles são maioria esmagadora nas plataformas, o que faz com que o paradoxo da escolha para as mulheres seja muito mais intenso, o que inevitavelmente empurra alguns homens para as margens, onde nunca são escolhidos. Mas fica muito pior do que isso, porque também existe a questão de como eles abusam da sua confiança e dos seus dados pessoais. Em um caso resolvido em 2025 por 14 milhões de dólares, a Comissão Federal de Comércio acusou o Match Group de enviar notificações falsas para usuários não pagantes, dizendo que alguém tinha curtido eles, basicamente como uma isca para fazê-los assinar o serviço. Quando muitas dessas mensagens vinham, na verdade, de contas que o Match já tinha sinalizado como golpes. Quase 90% acabaram sendo fraudulentas. Quase 500 mil pessoas compraram uma assinatura em até um dia depois de receber uma dessas mensagens. Mais grave ainda, uma investigação de 16 meses descobriu que o Match verifica os usuários do seu serviço pago em registros de criminosos sexuais, mas não faz o mesmo na versão gratuita. Eles admitiram que há, de fato, criminosos sexuais registrados que eles conseguem identificar e sobre os quais podem avisar os usuários, mas simplesmente não o fazem. Quando o Match finalmente adicionou uma forma de checar o histórico de um pretendente, eles, surpreendentemente, planejaram cobrar por isso. Um grande processo, em 2024, alegou que os aplicativos foram deliberadamente projetados para serem viciantes. Isso! Os aplicativos de namoro populares Tinder, Hinge e The League são apresentados por sua proprietária, o Match Group, como ferramentas eficazes para estabelecer relacionamentos fora do aplicativo, enquanto secretamente faz tudo ao seu alcance para capturar e manter assinantes pagantes e mantê-los no aplicativo. Ryan Clarkson está representando os 6 autores. A Match
Match usou as letras miúdas em seus termos de serviço para forçar o caso à arbitragem privada, longe de um tribunal, onde tudo terminou. E a IA está apenas começando a agravar ainda mais essa situação terrível. No final de 2025, o Tinder anunciou um novo sistema de IA chamado Chemistry. Para usá-lo, você permite que o aplicativo escaneie toda a sua galeria de fotos. Ele então executa reconhecimento facial para encontrar você e, em seguida, cria uma descrição interna da sua personalidade, seus interesses E caramba, e se na minha galeria quase não tiver fotos minhas? vida. O Tinder chamou isso de uma forma de captar a sua vibe, mas já foi descrito como um sistema de vigilância disfarçado de Basicamente. personalidade, questionário, treinando um modelo comportamental com suas imagens. O Match criou isso depois de fazer uma parceria com a OpenAI. Em 2025, o homem que criou o Hinge anunciou que estava saindo para começar algo que mencionamos antes, Overton, e a proposta. Nada ruim. Pode ser. Só coletando dados das pessoas e criando pessoas falsas. Para o amor, ou a versão artificial é empurrada via assinatura. Raskov foi realmente forçado a responder à pergunta ele mesmo. Você acha que as pessoas vão usar a IA quase como agentes em nome delas mesmas para se comunicar com a pessoa com quem estão tentando se conectar? Interessante. Que elas ajustem o jeito de falar exatamente ao que acham que a outra pessoa quer. E aí, eventualmente, será que vamos ter dois agentes conversando entre si? Aquela coisa de substituto, né? Vocês falaram sobre isso? Para descobrir se a gente combina ou não. Ou isso é o que você deveria fazer nos bastidores? Quer dizer, eu não faço isso. Isso é um pouco um futuro distópico. Não acho que estamos indo nessa direção. O jeito que a gente vê a IA é que ela te leva para as coisas boas mais rápido. Perceba aqui como ele diz que não é tão distópico quanto estão sugerindo, o que já é uma admissão por si só. Isso é distópico, mas você está fazendo parecer ruim. Então, sabe, eu não acho que vai ser a minha IA conversando com a sua IA, mas eu realmente acho que vai ser a minha IA me ajudando. Ela meio que me dando conselhos, quase como um amigo de confiança, certo? Quando eu não estou me conectando com pessoas, o que pode ser difícil e assustador para alguns. Então não é tão distópico assim, mas é algo permeado por IA, orientado por IA. É revelador que eles só usam IA quando isso lhes dá lucro. Aqui está um momento irónico quando Dillard descreve sua participação nos cassinos MGM como um investimento maravilhoso porque nenhuma tecnologia pode se interpor entre um humano e o jogo. Nós compramos 24% da MGM. E por que isso me atrai? Porque você não pode simplesmente desintermediar isso. Porque você me dá qualquer equação de IA e eu vou te dizer, irrelevante para isso. Ninguém vai se interpor entre ir a um resort da MGM, digamos, Las Vegas em particular, na qual temos uma grande participação, temos 11 propriedades em Las Vegas. Nenhuma tecnologia vai se interpor entre isso e um ser humano. Ele estava protegendo sua fortuna justamente daquilo que passou a carreira inteira construindo. É isso que as elites fazem, elas apostam dos dois lados. Bem, Acho que agora ele está investindo no DraftKings e nessas outras coisas de apostas de cassinos online. é contra as próprias coisas das quais eles participam, criando e destruindo. Então, vamos dar um passo atrás nisso e pensar sobre as barreiras entre você e outro ser humano. As montanhas que você tem que escalar para fazer o básico que esperam de você. As pessoas que escrevem as novas regras se reúnem em festas secretas, fazem acordos que o mundo de fora não fica sabendo e muitas vezes são o mesmo grupo que decide o que aparece no seu feed de manhã e o que é tratado como notícia. Sair com alguém sempre foi desconfortável e muitas vezes doloroso, mas tinha um objetivo bem definido tanto para homens quanto para mulheres. Esse objetivo está sendo tirado e quando você entende como o negócio funciona, fica óbvio o motivo. Um mundo cheio de finais felizes e pessoas felizes não é tão lucrativo quanto isso. Toda a experiência é construída para te manter sempre por perto, sempre esperançoso, mas sempre a um passo de distância. 1 em cada 5 adultos agora nem sequer tem amigos próximos, aproximadamente o dobro do número dos anos 90. 1/4 dos jovens homens dizem que se sentiram solitários durante boa parte do dia anterior. 60% dos homens com menos de 30 anos estão solteiros. E a tecnologia não está tentando resolver isso, porque quando uma pessoa se sente estável e realmente conectada na vida real e encontra alguém na vida real, um ótimo parceiro, ela fecha todos esses aplicativos e nunca mais volta. A indústria não existiria se as pessoas se encontrassem felizes na vida real e desenvolvessem relacionamentos bonitos. E por causa disso, agora todos nós estamos sofrendo as consequências.
É por isso que dizemos para ficar longe dos aplicativos de namoro. Eles só estão coletando dados sobre você e, sei lá, criando modelos falsos de IA de pessoas e coisas. A gente nem sabe o que eles estão fazendo. Mas eles definitivamente não estão nem aí pra vocês, pra nós ou pra qualquer um. Mulheres, homens, eles só querem dinheiro. Por favor, curtam, se inscrevam, comentem aí embaixo. Eu agradeço muito e vejo vocês na próxima. Tchau!